Graça e paz, igreja, amém? Vamos orar pelo irmão Anderson. O Anderson está ficando mais novo hoje. Está ficando mais novo. Por isso que cantou com um gogó bonito hoje, vocês viram? Beleza, né? Vamos orar, querido? Estenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus pela vida dele. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Colocamos o irmão Anderson nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue abençoando ele, dando saúde, graça, força, para continuar, Deus, dirigindo o louvor, testemunhando da tua graça, da saúde, Pai, física, espiritual, emocional. Que o Senhor possa, meu Deus, suprir as necessidades dele, de acordo com as tuas riquezas em glória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado mais uma vez, agradecemos ao Senhor pela vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Parabéns, viu, irmãos? Muitos anos de vida, é bom demais, né? É verdade, né? Na verdade, a gente só vive na presença de Deus, né, irmãos? É só na presença do Senhor que tem vida, né? Fora do Senhor a gente passa o tempo, essa é a verdade, né? Amém, igreja? Vamos então ler a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo 5, nosso estudo hoje, com muita alegria, né? Juízes, capítulo 5, vai trazer o cântico de Débora. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó governantes, e eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, ó Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam caminhos tortuosos, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. E para os 40.000 em Israel, não se via escudo ou lança. O meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, 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 Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo. Desceu o Senhor por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham sua raiz em Amaleque. Benjamim estava entre os teus povos. De Maqui desceram os comandantes de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os líderes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, seguindo-o apressado para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Assera sentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não tomaram despojo de prata. Desde o céu pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, pisaste, ó minha alma, com força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra, na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, disse o anjo do Senhor, duramente amaldiçoai aos seus moradores,
porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à direita, e matou Cícera, rachando-lhe a cabeça, furou e trespassou-lhe a têmpora. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que demora o ruído das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesma: não estão achando e repartindo despojos? Uma ou duas moças a cada homem. Para Cícera, despojos de várias cores, despojos de estofos de várias cores, despojos de estofos tingidos, bordados de várias cores para o seu pescoço. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Deus bendito, muito obrigado. Tu és o Deus da vitória, e nós te bendizemos, te glorificamos, porque este dia é um dia de vitória para cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta linda oportunidade. Ai de nós, se o teu Espírito Santo, Senhor, não tivesse sido enviado a nós para nos ajudar, ó Deus, a caminhar na presença do Senhor. Contamos com a tua ajuda e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos notaram, pelo título, que este capítulo vai tratar do cântico de Débora. Traz para nós o cântico de Débora, que é um canto de vitória, mas ao mesmo tempo também que é um canto de vitória, ele relata também detalhes da vitória que Deus deu a Débora, juntamente com Baraque, e nós vimos isso no capítulo anterior. Só para nós nos localizarmos, irmãos, nós já vimos 3 períodos de servidão em Israel e também o livramento que Deus deu para Israel, nestes períodos de servidão. A primeira servidão de Israel foi para a Mesopotâmia, e Israel foi livre por Otiniel. Isso está lá no capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Já a segunda servidão foi a Moabe, e Deus livrou Israel por intermédio de Eude e Sangar, no mesmo capítulo 3, versículo 12 ao 31. Então agora nós estamos vendo, irmãos, a terceira servidão de Israel. Israel estava servindo nesse caso e sendo perseguido, por Jabim, rei de Canaã, e por Cícera. E eles foram livres, Israel foi livre por Débora e Baraque. Deus usou os dois, Débora e Baraque, para libertar Israel de Jabim, rei de Canaã, e de Cícera. E aí, no final, Jael, que é uma outra mulher, do versículo, na verdade, está registrado no versículo 18 para baixo, Jael deu então a execução final, matando Cícera, como nós vimos no cântico de Débora, ela explicando como foi feito ali, como foi feita a execução de Cícera. Ele correu, ela chamou ele para entrar na tenda dela, ele entrou, pediu água, ela o cobriu e deu leite para ele. Ele bebeu o leite, e como ele estava muito cansado, ali ele como é que fala? Desmaiou, não, tem outra palavra, quando você está muito cansado, ele ficou lá, mole, lá dormindo, e ela foi muito esperta, pegou uma estaca e um martelo, e segurou a estaca na cabeça dele, bateu com o martelo, e aí a cabeça dele ficou fincada na terra. Então ela foi livre. Aí Deus então livrou Israel através de Débora e Baraque, que saem à batalha. Mas quando ele foge, na verdade, quando Cícera foge, ele acaba sendo morto pela mão de uma mulher. Esse é o momento em que nós estamos em Israel ainda, essas três servidões e 3 livramentos que Deus dá a Israel. Esse capítulo 5, irmãos, eu falei com vocês que não dava para estudar o 4 e o 5,
para a gente tomar mais tempo no capítulo 5 para nós, que é um cântico, né? Ele é um cântico, ele é uma coisa poética, bonita, e certamente de alguma forma foi cantado por Débora. Nós não sabemos como é que foi, não há registro, é claro, mas foi um cântico, tanto que começa dizendo assim: então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo. Existe uma outra tradução que não inclui Baraque, então cantou Débora, mas isso para nós aqui não é muito importante saber se os dois cantaram, se um cantou. Uma coisa é certa, é o cântico de Débora, é ela relatando, né, a vitória que teve em Israel. Então é um cântico, irmãos, um cântico diferente, porque ele chama para a exaltação a Deus, chama para o louvor a Deus, tanto que logo no versículo 2 vai dizer: quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Então é um cântico que vai chamar o louvor. Em outros versículos nós vamos encontrar chamando o louvor, mas um diferencial desse cântico é que ao mesmo tempo ele é uma crônica e mostra a realidade que aconteceu, detalhes de como Deus deu vitória a Débora e a Baraque, incluindo Jael, que matou Cícera. Então aqui é um relato detalhado dos fatos, como aconteceu. Então não é um cântico simplesmente que brotou do coração dela em louvor a Deus, mas também é um cântico que tem um ponto nele histórico, né, que conta a realidade, né? E aí ele logo vai mostrar para nós que uma boa liderança e um povo voluntário foi o que levou a essa tremenda vitória, fazendo com que Deus respondesse, irmãos, dos altos céus com poder e graça. Olha que bonito o versículo 2, olha: quando o chefe se põe à frente em Israel, e quando o povo se oferece voluntariamente. É o que aconteceu, irmãos, quando ela convocou Baraque e falou para Baraque: vai que Deus vai te dar a vitória sobre Jabim, sobre o exército deles. Então o povo começou a se oferecer voluntariamente, e ela vai dizendo, né, de que como cada tribo agiu, como cada tribo foi, se ofereceu para ir à batalha, né? Vai dizendo, por exemplo, verso 13: então desceu o restante dos nobres do povo. Verso 14: de Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Ameleque. Verso 14 vai dizer: Benjamim estava entre os teus povos. De Maqui desceram os comandantes. De Zebulon os que levavam a vara do comando. Verso 15: também os líderes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque. E vai falando, irmãos, e mostrando, né? Verso 17: Gileade ficou do outro lado do Jordão. Aí vai dizer 18: Zebulon é um povo que expôs sua vida à morte. Então, irmãos, é um cântico, mas é um cântico também que narra a história, aquilo que nós não vimos, na verdade, no capítulo 4, quem foi e quem não foi. Agora Deus usa então Débora neste cântico para começar a mostrar os detalhes da vitória do Senhor. Quando eu e muita gente hoje questionam os louvores, nós que já ouvimos, irmãos, os louvores de antigamente, eu quero dizer, a turma aí mais de 30, mais de 40, sente falta de louvor na igreja hoje, nas igrejas. A reclamação geral é que nós não temos mais hinos verdadeiramente que louvam ao Senhor. A reclamação geral. Até mesmo nós, muitos dos hinos que nós cantamos, na verdade eles não expressam louvor a Deus. A maioria dos hinos que a gente canta hoje são hinos egoístas, é hino para encher o ego da pessoa. Os hinos que mais faz sucesso na igreja é hino vingativo, é hino de vingança. Existe uma guerra nas canções de igreja, uma guerra terrível. É aquele negócio assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Como é que é o resto da música? Quem lembra? Como é que é? Vai ver você na bênção. Isso. Então, olha bem, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai o quê? Vai te ver na bênção e vai se arrepender. Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção e vai se arrepender. E o resto, como é que é? Olha bem, vai estar na plateia e você no palco. Olha a exaltação do eu. Isso não passa nem do teto. Deus odeia isso. Isso é só para você ver alguns, né?
E por aí vai. Tem uns hinos hoje que tratam Jesus e Deus como você. Já falei com vocês que Deus não aceita esse tipo de tratamento, né? Existe tratamento pessoal, existe maneiras de se falar com uma autoridade, e não se chama autoridade você, não é assim que funciona. O juiz, você não chama o juiz, nem de doutor, que ele não vai aceitar. É excelentíssimo senhor juiz. Então a gente é obrigado a tratar um homem com autoridade, e o rei dos reis, o senhor dos senhores, pode ser você, que não tem problema. Aí a explicação dessa é porque no inglês é assim. Não tem nada a ver. Nós não estamos nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil. E se o juiz exige que eu o chame de excelentíssimo, de que eu vou chamar Deus? Vamos pensar, se um juiz, a gente tem que chamar excelentíssimo senhor juiz, ou meritíssimo juiz, me diga, como é que nós deveríamos chamar Deus? Pode falar, eu quero ouvir. Majestade. Não funciona. Então Deus raramente, irmãos, habita no meio dos louvores que se canta hoje, porque não chega a ser louvor. Eu quero dizer de coração, e pelo meu entendimento bíblico, teológico e de Deus. Tanto que eu já pedi aos meninos, de vez em quando eles estão mudando as músicas agora. Eu falei, não vai, meu filho, não vai chamar Deus de Senhor, de você, e nem Jesus de você, que não funciona. Então, final de semana eles cantaram um hino, aí eu gostei. Eu falei, que hino é esse? Aí eu fui ver, eles mudaram a palavra. De vocês falaram Senhor. Não funciona, não é aceitável, isso não chega a Deus. Não adianta você me dizer que mudou, não muda. Deus, é Senhor, é autoridade. E nós ficamos aí feitos uns bobos quadrados, falando de reino de Deus, venha o teu reino. Que reino é esse? O homem vem, o Senhor vem, e ele não é reconhecido. Então, queridos, Deus precisa ser um pouco mais respeitado. Então a gente precisa entender, buscar de Deus graça, buscar de Deus discernimento, tá? E a gente vai notar que o povo de Israel era um povo que via Deus se manifestar poderosamente no meio deles, mas eles tinham um temor de Deus tão grande, que o nome de Deus, o nome original de Deus, se perdeu na história, porque Israel tinha medo de pronunciar o nome de Deus e pecar. Porque Deus falou para não chamar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então Israel teve tanto medo que o nome original de Deus se perdeu, não se sabe como era. Queridos, precisamos buscar de Deus a graça e o discernimento para reverenciar Deus e respeitar Deus como Ele é. Ele é Deus, Ele não é um homem como eu e você. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então esse texto exalta o louvor, e aí mostra a realidade de Deus agindo no meio do povo, mostrando também que uma liderança, uma boa liderança e um povo voluntário faz com que o Senhor Deus se manifeste de maneira tremenda. E neste caso aqui, mostra que Deus respondeu fazendo os montes tremerem. Olha o que diz o versículo 5, olha, se você puder acompanhar na sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse o verso 4 e o 5, que diz assim: Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Querido, Deus é o mesmo, Ele não mudou. E como eu desejo que Deus se faça presente na tua vida, na tua casa, na igreja onde nós nos congregamos, mas é preciso conhecer que este é o Deus, né, de quem nós estamos falando, um Deus poderoso, né, um Deus presente, como nós vimos aqui, a partir do momento em que a liderança, né, uma boa liderança, corajosa, destemida, se levantou e o povo voluntariamente foi atrás. Precisamos muito da graça de Deus, queridos, precisamos muito de discernimento, de orar ao Senhor, pedir Ele que nos ajude em todo o tempo. Esse hino também, que é o cântico de Débora, vai mostrar aquilo que nós já sabemos, que quando vacilamos na fé, vem derrota para a nossa vida. Quando vacilamos na fé, vem derrota. Mas quando clamamos a Deus, até o universo combate ao nosso favor. Eu tenho aprendido, irmãos, a não lutar com as minhas próprias forças em nenhuma situação da minha vida. Tenho aprendido. E eu gostaria que cada um de nós aprendesse a seguir a Cristo. Nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim como os principados,
contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós não precisamos perder tempo nem noite de sono querendo resolver nenhuma questão da nossa vida. O negócio é o seguinte: a gente vacila na fé, vem derrota. A gente clama a Deus, Deus se levanta a nosso favor, ao ponto de até a natureza combater ao nosso favor. Você crê nisso, querido? Crê, diz amém. Vamos baixar a guarda, vamos para a oração, vamos colocar nossa vida no altar de Deus. Às vezes a gente quer resolver tudo, às vezes a gente quer ganhar as guerras com a nossa própria força, e a gente só perde. Dá uma olhadinha para você ver no versículo 8 do cântico deste hino de Débora. Olha bem o que ela diz no versículo 8: quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. Olha, quando escolhiam deuses novos, logo vinha a guerra. Ou seja, quando você vacila na fé, tira o foco de Deus, coloca o foco em homens, em coisas, em objetos, põe sua esperança na sua própria força, pode esperar que a guerra vai vir e você vai ser derrotado, porque não há vitória fora do Senhor. Aí, se você seguir a leitura, você vai ver no relato dela, cá no versículo 20, que quando o povo clamou a Deus, verso 20, desde os céus, olha bem, irmãos, acompanha o versículo 20 da tua Bíblia, por favor. Todo mundo está olhando o versículo 20? Olha, como é que eu quero te mostrar como funciona a coisa espiritual. Versículo 20: desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. Me ajuda a entender esse versículo. Aqui ela está cantando alguns detalhes que a gente não viu no capítulo 4. Aqui ela diz que desde os céus pelejaram as estrelas, e desde as suas órbitas pelejaram contra quem? Contra Cícera. Mas quem foi Cícera no capítulo 4 que nós estudamos semana passada? Quem lembra? Cícera morreu como? Jael, a mulher de Heber, fincou uma estaca na cabeça dele. Mas aqui Débora está dizendo um detalhe do mundo espiritual, irmãos. Está dizendo que desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. Então, queridos, o fato de Jael ter chamado: vem Cícera, entra na minha tenda, e ele entrou, e ele estava muito cansado, me dá água para beber, ela foi, deu para ele leite, e aí ele falou: fica lá na porta vigiando para ninguém chegar, mas se alguém chegar, fala que não tem ninguém aqui dentro. E aí ela vai, cobre ele, ela pega uma estaca e finca na cabeça dele, e ele morre ali. Para qualquer um de nós, ia dizer que quem executou Cícera foi Jael, mas na verdade aqui está dizendo, irmãos, que no mundo espiritual, até o universo estava combatendo a favor de Israel. E aqui está dizendo que na verdade o universo inteiro começou a correr atrás de Cícera para matá-lo. Você está entendendo? Diz amém. Você viu? Não foi isso? Entendeu? Não é? É isso que eu quero que você entenda. Que eu já disse isso, se eu não estiver enganado, no estudo anterior ou 2 estudos atrás. A Bíblia sempre narra as vitórias de Israel, que Israel saiu com tantos homens, venceu tantos mil, mas sempre vai dizer que Deus venceu. E eu vou ser miserável, eu miserável, fica achando que faço alguma coisa e você acha que faz alguma coisa. Você ora para um doente, ele é curado, você fica todo cheio porque você orou. A gente ora por alguém, a pessoa é liberta, a gente fica todo cheio que orou, a pessoa foi liberta. A gente ganha uma alma, se é que ganha uma alma. Qual a última vez você ganhou uma alma? Pois é, e você todo alegre, pensando que você ganhou. Aqui, querido, o capítulo 4 mostrou a ação humana de Jael ir lá e fazer. E aqui no cântico de Débora, o hino que eu estou falando que nós sentimos falta hoje, está mostrando que não foi exatamente uma mulher. O universo inteiro, as estrelas todas em suas órbitas, lutaram para acabar com Cícera. Viu, querido? Por isso que eu falei que não podia estudar tudo junto, porque havia aqui, existe aliás aqui no capítulo 5 do cântico de Débora, que na verdade é um cântico espiritual, vamos chamar assim, porque está trazendo valores
e ação do mundo espiritual que a gente menospreza. Então, queridos, a gente precisa pôr mais a nossa bola, como se diz, né, bem lá embaixo, e começar a ver Deus operando no mundo espiritual, usando a minha vida, a sua, e usando a vida de muitos de nós, para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado, e não o nosso nome seja exaltado, e o nosso nome seja glorificado. É o contrário. Então, que reconheçamos que Israel, como está registrado, foi lá, pegou a estaca, fez tudo aquilo, mas que quando formos falar disto, falemos que na verdade os céus inteiros é que fizeram a obra e que fez a grande maravilha e deu a vitória a Israel. Esse conhecimento, irmãos, que Israel tinha, este reconhecimento de que era Deus que fazia, irmãos, fez toda a diferença na vida de Israel. É o que faz de Israel, fazia e faz de Israel um povo muito especial, um povo muito peculiar, um povo a quem Deus escolheu para si. Até hoje, a boa parte das canções folclóricas de Israel, irmãos, elas até hoje exaltam o nome do Deus Todo-Poderoso. As danças de Israel folclóricas, até hoje, elas exaltam o nome do Senhor. A música de Israel, a música folclórica, a música de raiz, ela até hoje, ela é totalmente diferente das outras músicas. Até os instrumentos que eles usam não são os mesmos como nós usamos normalmente. São instrumentos muito específicos, com sons muito específicos, porque é para glorificar e exaltar o nome do Deus eterno, o Deus de Israel. Então a gente precisa aprender com essa nação, como nós temos aprendido, na verdade, né, através da palavra de Deus. E aí, vai encerrar o capítulo dizendo, né, para nós e mostrando uma coisa muito bonita, mostrando que certamente, assim como o sol é forte em seu esplendor, também são prósperos em forças aqueles que têm Deus ao seu lado. Ela vai tecer, contar a história detalhadamente e vai terminar dizendo isso cá no versículo 31, se os irmãos acompanharem aí, olha, vai dizer assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Ela diz como Deus venceu, ela diz que as estrelas na sua órbita pelejaram contra Cícera, e aí vai tecendo a história toda, glorificando a Deus. Chega a dizer uma história da mãe de Cícera esperando ele, mas ele nunca chegava, e aí ela termina no versículo 31 dizendo assim, irmãos, olha, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, e diz, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Amém, queridos? Bem, eu vou falar para você do sol quando se levanta na sua força. Ontem, eu fui fazer um exame da garganta, enfiaram um negócio aqui dentro da minha garganta para olhar. Quando eu desci do carro, o termômetro do carro estava mostrando 43 graus. 43 graus fora do carro, tá, irmão? Lá dentro estava bonzinho mais, 22, 23, 24. Aí eu até fotografei e postei no grupo dos homens. Então, um sol de 43 graus, irmão, quando você chega nele assim, olha, dói. O Ninja tomou esse sol ontem, Ninja? Na moto? Não estava ardendo? Pois é, aqui está dizendo, assim, olha bem, irmãos, mas os que temem, mas os que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de observar a natureza, as obras do Senhor. E o sol, quando ele surge, ele é incrível. Se você puder um dia, olha o sol nascer, acorda mais cedo, tá? Acorda mais cedo para você ver, é engraçado e bonito. Tá tudo escuro, tudo escuro. Do nada, quando ele ponta lá no horizonte, tudo muda. Tudo. E a claridade vem em questão assim de 1 minuto, 2. Eu levanto de madrugada, às vezes fico lá fora, tudo escuro, lendo a minha Bíblia, orando. Está escuro, mas escuro mesmo. E às vezes o tempo que eu baixo para fazer uma leitura maiorzinha, quando eu levanto os olhos, eu já vejo coisas que eu não vi há 2, 3 minutos atrás, porque não tinha sol. Mas o sol brotou longe no horizonte, ele já sai empurrando a escuridão. Assim, queridos, diz a palavra de Deus, são aqueles que têm Deus do seu lado, levantam na sua força. Nossa força não vem do homem, nossa força vem de Deus. E às vezes nós podemos parecer, irmãos, gatinhos no meio dos outros, frágeis, mas quando temos Deus do nosso lado, querido, somos assim como o sol na sua força.
E assim deve ser cada um de nós, querido. Não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, não importa as lutas, não importa ao fim da tua carreira. Importa que você permaneça firme com o Senhor, tá? Firme com o Senhor. Por outro lado, o versículo 31 vai dizer: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Seja assim a tua vida, tá? E não seja como a vida dos inimigos de Deus, porque os inimigos de Deus, aqui diz a palavra, todos irão perecer. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. E aí termina o versículo 32 dizendo que a terra teve sossego por 40 anos. 40 anos de paz, de sossego no tempo de Débora e no tempo de Baraque. E é claro que depois o povo vai bengar e vai morrer nas mãos do inimigo, e Deus vai levantar outro juiz, e Deus vai se agradar daquele juiz em nome de Jesus, tá? Quero só fazer uma correção que eu coloquei lá no vídeo. Na semana passada, eu fui falar para vocês que o capítulo 3 e 4 tinha uma abrangência de 94 anos, mas na verdade, quer dizer, eu esqueci, eu errei. Na verdade, eu tinha anotado os anos e eu esqueci. O capítulo 3 e 4 tem uma abrangência de 116 anos de história de Israel. Não é só, como eu disse para vocês, 94, parece que foi 94 ou 95. Você vai ver aí que teve 40 anos de paz, mais 18 de servidão, depois você vai ver mais 80 anos de paz, depois mais 20 anos de servidão, de maneira que o capítulo 3 e 4, na verdade, vai englobar 116 anos, vai contar a história de 116 anos de Israel. E agora nós acabamos de ver aqui mais 40 anos de paz, 20 anos de sofrimento, 40 anos de paz. E aí Deus vai fazendo assim com o povo dele, que ele tanto ama, tá bom? Podemos concluir então o seguinte, irmãos, que a atitude de Débora deve ser a nossa atitude constantemente. Deve haver em nós profunda gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, porque o louvor convém aos santos. O verdadeiro louvor, irmãos, não é nada daquilo que nós falamos. Quem te viu passar na prova agora vai ter que te ver. Não tem nada a ver com aquele negócio, anjo aqui, anjo lá e anjo para tu quanto é lado. Não tem esse negócio de eu. O verdadeiro louvor a Deus, irmãos, ele sempre vai mostrar uma profunda gratidão por tudo que o Senhor tem feito, tá? O louvor cabe muito bem aos santos. Os crentes precisam aprender a louvar a Deus, mas a louvar a Deus de coração, de alma, tá? Você precisa louvar a Deus. O Salmo 150 vai dizer: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Quantas vezes você louva a Deus num dia, tá? Quantas vezes você mostra gratidão a Deus em um dia por tudo que Ele tem feito? Em geral, irmãos, a gente só valoriza as coisas que temos quando nós perdemos essas coisas. Não adianta. É muito melhor a gente agradecer ao Senhor, ser grato a Ele pelo que tem, enquanto tem, e no dia que perder, vamos agradecer porque tivemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, e assim nós encerramos. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Deus. Bendito é o teu nome. Somos agradecidos a Ti por esta linda oportunidade. Como nós precisamos do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos a sermos como Débora, Senhor, gratos a Deus, reconhecendo que o milagre, que a vitória vem do Senhor e não de nossa própria força. Obrigado. Leva a igreja do Senhor em paz, guardado pela Tua mão poderosa. Obrigado, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Esteja conosco durante essa noite, o restante de semana. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus.